Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores. E este é de longe o maior confronto da próxima fase da competição internacional. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, contextualização histórica, vamos entender juntos como Botafogo e Palmeiras chegam às oitavas da Libertadores de 2024. Clubes gigantes, referências no futebol nacional, no caso do Botafogo, mundial na década de 60, depois muitos problemas, jejum de títulos, descensos, reconstruções. O Palmeiras iniciou a reconstrução 8 anos antes do início da reconstrução do Botafogo e, por isso, teve vantagem competitiva nos últimos anos. Agora o Glorioso tem um time fortíssimo que joga, no mínimo, de igual para igual com o adversário das oitavas. O importante, independentemente de favoritismo, é o Botafogo fazer grandes jogos, o primeiro no Newton Santos, o segundo no Allianz Parque, e se classificar para as quartas de final da Libertadores. Pois é, galera, na década de 60, o Botafogo era, ao lado do Santos e do Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. Só que o Palmeiras, muito forte também, ganhava títulos importantes. O Botafogo nunca foi tão bem gerido, sempre teve problemas de administração. O Botafogo, campeão brasileiro em cima do Fortaleza, em 68, na verdade a final foi disputada em 69, mas referente à Taça Brasil de 1968, o Palmeiras também ganhou títulos importantes, como eu disse, naquele recorte. Em 71, o Botafogo, vice-carioca, prejudicado pela arbitragem contra o Fluminense, e chegou ao triangular final do Campeonato Brasileiro. O Galo foi campeão e o São Paulo vice-campeão naquele ano. Em 72, decisão do Brasileirão, Botafogo e Palmeiras, o Alviverde foi campeão com um empate. Vem, então, uma história interessante da equipe alvinegra contra o Palmeiras na Libertadores de 73. Em 73, a fórmula de disputa era diferente. O Botafogo perdeu para o Palmeiras na fase inicial, 3-2 em São Paulo, mas ganhou no Rio de Janeiro por 2-0, ganhou do Peñarol, do Nacional, ganhou também de uma dessas equipes uruguaias fora de casa, depois pegou o Palmeiras novamente em jogo desempate e venceu 2-1 no Maracanã, eliminando assim o Alviverde. Então nós eliminamos o Palmeiras na Libertadores de 73. O Palmeiras era muito forte, foi bicampeão brasileiro também naquele ano, só que, como eu disse, administrações ruins, o Botafogo foi definhando. Eu citei a década de 60 porque o Botafogo foi muito forte ali. Depois, início da década de 70, o Botafogo chegava, mas eu falei sobre o Carioca de 71, Brasileiro de 71, 72, e o Botafogo não mais conseguindo levantar as taças. Em 73, eliminamos o Palmeiras, fomos para outra fase, prejudicados pela arbitragem contra o Colo-Colo, é verdade, saímos então com um grupo com Colo-Colo, Cerro Porteño, não conseguimos vencer aquela Libertadores. O Botafogo até montava times fortes, mas não conseguia ganhar. Até que o Palmeiras, no meio da década de 70, também parou de ganhar, inclusive lá em São Paulo. O Palmeiras não ganhava mais Campeonato Paulista. O Botafogo volta a conquistar em 89, Campeonato Carioca, gol do Maurício em cima do Flamengo, é bicampeão em 90, em cima do Vasco. Em 92 chega a final do Brasileiro, 93 ganha a Conmebol em cima do Peñarol, que é pentacampeão da Libertadores, enquanto o Palmeiras ainda está no jejum. Em 93, o Palmeiras, com a Parmalat, eles sempre tiveram essa ideia de empresa, só que a Parmalat chegou, botou muito dinheiro durante a década de 90 inteira, depois saiu. Em 93, o Palmeiras monta um timaço e é campeão paulista do Rio São Paulo e brasileiro. Ali o Palmeiras já estava com um time muito forte. Só que em 94, o Botafogo se reconstruía e chegava às quartas de final do Campeonato Brasileiro. Perdemos para o Galo 2-0 lá em Minas, fizemos 2-1 no Rio, não foi suficiente. O Palmeiras foi bicampeão brasileiro e ganhando o título em cima do rival, o Corinthians. Em 95, com jogadores importantes de 94 e com a chegada de outros jogadores muito bons, o Botafogo foi campeão brasileiro.
96, Teresa Herrera em cima da Juventus da Itália, 97, Carioca, Palmeiras também muito forte no Campeonato Paulista de 96, o ataque dos 100 gols, Botafogo campeão do Rio-São Paulo de 98, o Palmeiras chegando à final de Copa do Brasil, ganhando uma contra o Cruzeiro, perdendo a outra, isso 96, 98, 99, o Palmeiras com timaço chega à semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo. O time deles ali, por conta da Parmalat ainda, era melhor que o nosso, mas o Botafogo foi Botafogo e eliminamos mais uma vez o adversário da próxima fase da Libertadores. Ganhamos nos pênaltis, fomos à final contra o Juventude e o Palmeiras eliminado pelo Glorioso. Anos 2000 muito difíceis na primeira década para Botafogo e Palmeiras. Os dois times caíram juntos em 2002, os dois times subiram juntos em 2003, só que tinham muitas dificuldades. Em 2012, o Palmeiras caiu de novo, galera, mesmo ganhando a Copa do Brasil no primeiro semestre. Em 2014, poderia ter caído de novo, só que eles estavam começando uma reconstrução. O Paulo Nobre chegou, emprestou centenas de milhões de reais para o Palmeiras, arrumou a casa, começaram a reconstrução do estádio. Então, em 2014 para 2015, o Palmeiras começou a andar, começou a caminhar. O Botafogo ainda estava definhando por conta de péssimas administrações. Caiu em 2015, voltou, Libertadores 2017, quartas de final, problemas gravíssimos financeiros, tivemos outros problemas graves em 2020, voltamos em 2021, então a implementação da SAF em 2022. Primeiro ano, dificuldades, fomos ao Allianz, fui aquele jogo, perdemos feio com um time muito limitado ainda, porque era o início de um projeto, enquanto o Palmeiras já estava voando. 2023, o Botafogo vai ao Allianz Parque e vence, eu estava lá novamente, felizmente, o Palmeiras com o Tiquinho Soares, fazendo 1-0, poderíamos ter aumentado o placar com o Vitor Sá, que saiu frente ao goleiro e perdeu o gol. Poderíamos ter feito outro com o Luiz Henrique. Em participações do Segovinha, que entrara no lugar do Júnior Santos no intervalo. Vejam como é o futebol. E no segundo turno, sem traumas agora, o Botafogo fez um primeiro tempo de almanaque, 3-0 fora o baile. Deveríamos ter feito mais, perdemos oportunidades de ouro. O primeiro tempo do Botafogo foi uma aula de futebol e o Glorioso caminhava para o título brasileiro no primeiro ano de SAF, que tinha sido implementada no meio de 2022. Mas veio aquele segundo tempo com todos os problemas já falados e que vão ser muito mencionados na mídia e por torcedores. Não adianta tentar fugir, isso vai ser falado, porque foi um jogo que marcou. Então o Palmeiras virou aquela partida, o Botafogo a partir dali não conseguiu mais se segurar no Brasileiro e o Palmeiras foi campeão. O Botafogo parou? Não. O Botafogo continua o projeto. O Botafogo se fortalece, melhora de rendimento, melhora a equipe. Claro que tudo aquilo gerou muitos problemas. O Botafogo trouxe o Thiago Nunes na reta final de 2023, não deu certo, mandou embora, ficou com o técnico interino, entrou na Libertadores tendo que eliminar o Aurora, jogando na altitude, mas com uma facilidade incrível, vencendo por 6-0 no Rio, tendo que eliminar o fortíssimo Red Bull Bragantino. Troca de treinador, começa jogando na altitude contra a LDU, é muito difícil. Depois de ter perdido com o interino por 3-1 do Júnior Barranquilla na estreia na fase de grupos no Newton Santos, então o Botafogo perde por 1-0 na altitude, lá de Quito, e tem que vencer jogos. E vence com o Arthur Jorge, que é um treinador preparado, que é um treinador muito bom, que fazia um ótimo trabalho no Braga. E o Botafogo faz 3-1 em casa no Universitário, 2-1 na LDU também em casa e se classifica com uma rodada de antecedência, vencendo o Universitário por 1-0 lá no Peru. Fabi, o Botafogo mudou a equipe, deveria ter vencido o Júnior Barranquilla na Colômbia. Quem jogou teve chance de vencer. Foi 0-0 por incompetência na hora da tomada de decisão na zona ofensiva e gols perdidos. Mas quem jogou teve possibilidade de fazer o Botafogo trazer os 3 pontos de Barranquilla. Só que tem outro detalhe. O Botafogo ficou no pote 2. Poderia ter enfrentado, ou poderia enfrentar, o próprio Júnior Barranquilla nas oitavas. Caiu para pegar o Palmeiras
E qual o detalhe? O Palmeiras ficou no pote 1, primeiro do grupo, um dos melhores em termos de campanha na fase de grupos da Libertadores. E vai pegar o Botafogo. Adiantou muito para o Palmeiras ou eles vão ter dificuldades nas oitavas de final da competição internacional? Creio que o Palmeiras venha a ter dificuldades contra um Botafogo muito forte hoje, que agora, com a administração séria, tem tudo para ser constante e não ficar com brilhos em determinadas épocas e depois administrações ruins puxando o clube para baixo novamente. Então é um Botafogo muito forte, um gigante do futebol, um Palmeiras muito forte, um gigante do futebol, sem favorito. O Botafogo hoje joga melhor que o Palmeiras. O Palmeiras hoje está mais acostumado que o Botafogo com esse tipo de competição, mas o Glorioso vem ganhando casca e pode fazer bonito nas oitavas de final da Libertadores. Fabio, o Palmeiras está mais acostumado com esse tipo de jogo que o Botafogo atualmente? Gente, eu fiz um recorte pequeno aqui sobre a história e recentemente o Palmeiras ganhou 2 Libertadores. Eu não posso subtrair isso da minha fala. O Palmeiras, em 2020 e 2021, foi campeão da Libertadores, já tinha vencido em 99, ano no qual o Botafogo eliminou o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil. E numa Libertadores recente, a gente torceu para eles na final, porque era contra um rival histórico e regional do Botafogo, o Flamengo. Então a gente torceu para o Palmeiras. Só que agora é diferente. O Botafogo se recoloca nesses grandes duelos, nesses grandes confrontos. E é o que eu digo, em breve o Botafogo também vai vencer, vai ganhar títulos. E nós vamos ter a história para contar, mais títulos importantes e atuais, porque temos que contextualizar os títulos antigos importantes do Botafogo. Com títulos atuais, a história do Botafogo faz a diferença. Sabe o que faz também a diferença? A torcida alvinegra. Já fui aos 2 estádios, estou em todos os jogos no Newton Santos e fui em 2022 e em 2023 contra o Palmeiras lá no Allianz. A torcida do Botafogo é muito diferente, gente. Muito mais viva, muito mais vibrante, muito mais empolgante. É uma torcida que tem tudo para fazer uma belíssima festa e apoiar demais o Glorioso nas oitavas da Libertadores. Confronto aberto com a gente torcendo e confiando muito num Botafogo forte e envolvido com o confronto e com o projeto, que não para nas oitavas da Libertadores de 2024. Tem uma sequência. Imaginem se tivesse parado no jogo contra o Palmeiras no Brasileirão segundo turno em 2023. O que estaríamos fazendo agora ou falando? Prefiro estar falando sobre confrontos enormes como este que teremos em agosto. Estamos muito juntos. Você não é inscrito no canal Fabiano Bandeira? Se inscreva por aqui. Você já é inscrito? Traga novos inscritos, deixe o like, isto é fundamental para o nosso crescimento, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira, mas todos sabemos que hoje a redação do Bandeira acontecerá a partir das 15 horas e 30 minutos. Fabiano, o que é a redação do Bandeira? É aquela live especial que acontece de segunda a sexta por aqui, sempre às 15 horas e 30 minutos. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!